Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a aula é sobre pH, ou potencial hidrogeniônico. Esta aula não procura substituir a aula sobre pH que você costuma ter em fisicoquímica na parte de equilíbrio iônico, mas mostrar aplicações da escala de pH como forma de quantificação da concentração de íons H+, ou H3O+. O termo pH já está no nosso cotidiano. Se você fizer um aquário com peixes brasileiros, principalmente da região amazônica, como o neon que aparece na ilustração, é provável que o vendedor da loja vai falar que ele aprecia a água levemente ácida ou com pH em torno de 6. As lojas de aquário vendem indicadores de pH, por exemplo. Já um aquário com ciclídeos africanos, como esse da ilustração, deve ter pH básico alcalino, algo em torno de 7,5 a 8 até. Já para aqueles que apreciam cultivar orquídeas, é comum se ler a respeito de que elas preferem solo neutro, com pH o mais próximo de 7 possível. E controlar o pH pode ser fundamental para o sucesso dessas culturas. Este aquário, por exemplo, com ciclídeos africanos, tem bastante carbonato de cálcio, tanto no fundo como calcário ou dolomita, que é carbonato de cálcio e magnésio, quanto nessas pedras da decoração. Isso torna a água alcalina, própria para ciclídeos africanos, mas levariam os nossos pobres peixinhos da região amazônica à doença e à morte, porque eles não suportam águas alcalinas, águas básicas. A escala de pH quantifica o quão ácido ou quão básico uma solução aquosa é. O pH de uma solução aquosa pode ir de 0 a 14. De 0 até 7 ele é ácido. De 7 a 14, básico ou alcalino. E o pH 7 exatamente corresponde à neutralidade. Observe que quanto mais ácida é a solução, menor é o pH, ele se aproxima de 0. E quanto mais básica, mais alcalina é uma solução, maior é o pH e mais próximo de 14. É comum se dizer que a água pura, imagine a água bidestilada, deionizada, desmineralizada, tem pH 7. Na prática, quando nós destilamos a água, ou vertemos sobre um copo, é difícil que ela tenha o pH exatamente 7, por causa da formação do ácido carbônico na reação da água com gás carbônico do ar. Escrevendo de uma outra forma, reage com gás carbônico, dando o ânion bicarbonato, HCO3-, e o cátion H+. Por isso, é muito difícil encontrar o pH exatamente 7, e vocês vão ver no futuro que quando nós queremos esse pH, normalmente se usa a chamada soluções tampões. Pois bem, com pH próximo a 0, nós temos, por exemplo, HCl, o ácido clorídrico concentrado ou sulfúrico concentrado, ácidos fortes em soluções concentradas. pH entre 1 e 2 é o pH do líquido estomacal, do suco gástrico durante a digestão. Com pH 3 nós temos suco de limão, vinagre, leite azedo. Já entre 5 e 6 você encontra o café, a maior parte das frutas, mesmo daquelas não consideradas ácidas, porque com pH 5 ou maior você já não sente o gosto azedo do cátion H+. Com pH próximo a 7, como eu já disse, a água destilada, o leite, o sangue e os líquidos intracelulares costumam ter pH próximo da neutralidade. A água do mar, ao contrário da água doce, que geralmente é neutra ou levemente ácida, a água do mar é levemente alcalina, o pH gira em torno de 8.
Já entre 9 e 10 nós temos detergentes e produtos de limpeza. Quanto mais são assim para limpeza pesada, maior costuma ser o pH, mais alcalino, mais básico. Em torno de pH 11 nós temos antiácidos como o leite de magnésia. Com pH 12 a água sanitária. E com pH 14 ou próximo a 14, soluções de soda cáustica concentrada. Podemos determinar aproximadamente o pH pela mudança da cor de certas substâncias com a acidez ou basicidade do meio. Isso, por exemplo, ocorre com suco de repolho roxo, que é vermelho em pH muito ácido. Ele vai se aproximando do roxo, então no pH neutro, pH 7 ou nas suas proximidades. Ele é roxo, que é como nós o encontramos no supermercado, né? Depois passando pelo azul, e em pH bem básico, ele é verde. Já o suco de beterraba, é claro que aqui os dois sucos foram filtrados, né? Para se tornarem mais límpidos. Pois bem, o suco de beterraba, ele praticamente mantém a mesma cor. Aqui tem uma diferença de iluminação pelo ângulo que a câmera pegou, mas ele se mantém praticamente com a cor natural da beterraba até pH bem alcalino. Em torno de 12 ele vira quase que instantaneamente. Se o pH continuar aumentando, ele vira para cor amarela. Com mais precisão, nós temos os pH-metros, que são potenciômetros adequados à medida do pH. Ainda quanto à mudança de cor, é difícil encontrar na natureza alguma substância colorida que não mude de cor com o pH. Isso acontece com a maior parte dos pigmentos que podem ser extraídos das flores. Isso acontece inclusive com o chá. O chá, não o mate, o chá, aquela bebida que vem da China para a Índia e que os britânicos popularizaram pelo mundo. Quando se coloca limão no chá, ele fica mais claro. Se você colocar 2 copos, um com o chá sem limão e outro com limão, é fácil comparar essas cores. O pH também pode ser calculado se você souber a concentração de H+ do meio. Então, sem querer substituir os cálculos que nós vamos estudar em fisicoquímica, em equilíbrio iônico, mas apenas para que você tenha uma ideia, o pH é determinado pelo logaritmo com sinal negativo da concentração de H+ ou H3O+. Esse menos log às vezes é chamado cologaritmo. Então, por exemplo, imagine uma solução neutra, isto é, com concentração de H+ igual 10 elevado a -7 mol por litro. O pH será menos logaritmo da concentração, isto é, de 10 elevado a -7. Nós podemos pegar este -1 e elevar o 10 a -7 a -1. E com isso nós teremos que isso é igual ao logaritmo de 10 elevado a 7. Lembrando que esse logaritmo é na base 10, nós podemos sumir com o logaritmo utilizando o que alguns chamam de regra do ombrinho, né? O 10 vai levar o pH no ombrinho, que em outras palavras é o uso da definição de logaritmo. Aí teremos 10 elevado a pH igual a 10 elevado a 7 e pH igual a 7. Mas na maior parte dos casos do nosso cotidiano, e na enorme maioria, inclusive dos exames de vestibular, no Enem, FUVEST, etc., basta você perceber o seguinte: o pH é a potência de 10 da concentração com sinal trocado. Então, se a concentração é 10 a -7 mol por litro, o pH é 7. Se a concentração é 10 a -2, o pH é 2. Se a concentração é 1, que seria 10 a 0 ou 10 elevado a -0, o pH é 0. Se a concentração é 10 elevado a -12, o pH é 12, etc. É muito simples de determinar, você não precisa utilizar conceitos matemáticos de logaritmo. No início do estudo, é comum os alunos estranharem o fato do pH, que se trata de uma medida da acidez de uma solução,
diminuir com o aumento da acidez. Então, como nós vimos, à medida que a acidez aumenta, o pH diminui, quer dizer, o pH mais ácido corresponde a zero. Isso ocorre por causa da definição que toma pH como o menos logaritmo da concentração de H+. Em primeiro lugar, por que toma menos logaritmo? Para que nós trabalhemos com números positivos. Olha que fácil é operar com esses números, não é verdade? Números positivos e na maior parte das vezes inteiros. E também nos leva a alguns temas interdisciplinares. Se eu tiver uma função crescente, como é o caso de y igual a x mais 2, como aqui ilustrado, então se x vale 0, y vale 2, que está em amarelinho lá. E se y vale 0, x vale menos 2, que está em vermelho. Pois bem, o que acontece se eu pegar uma função como esta, mas adicionar o sinal negativo? Bem, neste caso em particular, eu vou ter menos x menos 2. Quando você multiplica uma função por menos 1, equivale a girar o gráfico 180 graus em torno do eixo x. Então, neste pequeno vídeo que nós fizemos, você vai ver que nós desenhamos como num vidro esta reta e vamos girar em torno do eixo x. É claro que agora a função se torna decrescente. O mesmo ocorre com uma função logarítmica. Ela é crescente, passa pelo ponto 1, 0, já que logaritmo de 1 é igual a 0. Mas se nós imaginarmos uma nova função em que multiplicamos por menos 1, nós teremos algo como o pH, que é menos log, aqui x é a concentração de H+, e o novo y, o y' vai ser o pH. Girando, então, este gráfico, nós teremos que a função é decrescente, isto é, quando aumenta a concentração de H+, o pH vai diminuir. E sempre é bom lembrar que, embora a química, a física, elas utilizem muito a matemática, são ciências naturais que se referem a fenômenos do mundo real e nem sempre a correspondência é exata. Então, por exemplo, toda esta parte da curva não tem sentido físico quando se fala em pH. Na prática, o pH vai entre 14 e 0 e ele alcança esse ponto de pH 0, como já vimos, quando a concentração de H+ é 1 mol por litro. Então, na prática, a gente trabalha com essa pequena parte do gráfico. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.